Bom dia, amados, sejam bem-vindos ao nosso curso sobre Apocalipse. Estamos apenas começando, mas este é o livro das bênçãos. A gente tem que retornar sempre ir lendo esse livro, porque como vimos no vídeo passado, Jesus Cristo diretamente abençoa aqueles que lê Apocalipse. Então nós vamos elevando o nosso pensamento de Deus e recebendo essas bênçãos. Senhor, jorre para nós essas bênçãos maravilhosas para entendimento completo, para uma vida muito feliz sob a sua proteção, pedindo também sabedoria para entender este livro de maneira em que possa ajudar a nossa redenção espiritual. Amém. O título de hoje é O Mistério das 7 Estrelas. Você conhece esse mistério? Isso será revelado no decorrer deste capítulo. Este capítulo vai começar a descrição de João daquilo que ele estava vendo na sua visão. Veja bem, isto aqui não se trata de um sonho, mas de uma visão. Vai começar falando da gratificação de Jesus Cristo sobre aqueles que perseveram. E essas pessoas que perseveram no Senhor desde o começo foram os apóstolos que sofreram a perseguição. E essa perseverança é de muito valor para Deus, porque quando a gente persevera no Pai, a gente está longe de todas as forças destrutivas, as forças malignas que querem eliminar aqueles que levam a palavra de Deus. Hoje em dia ainda existe perseguição contra os cristãos, contra aqueles que pregam a palavra de Deus? Sim. Existe e muita perseguição porque não é da vontade do Satanás que a gente pregue a boa nova. Então nós vamos ver que a igreja aqui na terra é uma igreja de certa forma até perigosa, porque se a gente não analisar muito bem onde é que a gente está indo para receber a palavra de Deus, a gente vai cair numa zona muito obscura. Então, para a gente conhecer muito bem onde é que a gente está pisando, a gente tem que conhecer o Evangelho do Pai, porque conhecendo o Evangelho de Deus, a gente está apto, a gente está pronto por nós mesmos para avaliar a seriedade das religiões das igrejas terrenas, que infelizmente nem todos estão seguindo aquilo que João está falando sobre a proteção, as bênçãos, naquela carta que o próprio Jesus mandou às 7 igrejas iniciais. Hoje em dia nós lidamos diariamente com os falsos profetas e falsos cristãos. Esses estão diretamente ligados ao Satanás. Muitas vezes eles sabem, mas muitas vezes eles nem sabem disso. Mas veja que é importante que todo o pecador se volte àquilo que Jesus Cristo está falando e dê atenção, tome certas resoluções na sua vida para se guardar contra essas forças malignas e estar ao nível da Igreja de Cristo. E bem no começo dessa revelação está falando da ilha de Patmos. A ilha de Patmos fica no mar Egeu. E ela pertence a um conjunto de 50 ilhas que hoje em dia faz parte da Turquia. E existe relato de um historiador chamado Eusébio que ele diz que o apóstolo João foi libertado pelo imperador Nerva dessa ilha de Patmos. Então existe um significado especial para essa visão de João ter começado ali na ilha de Patmos. Vamos primeiro ler a palavra de Deus e depois eu continuarei com as explicações.
Leitura de Apocalipse, capítulo 1, versículos de 9 a 20. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém, semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como o bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E João começa relatando que no dia do Senhor achei-me no Espírito. Achei-me no Espírito. Essa expressão é muito importante para a gente compreender o porquê de não se tratar de um sonho, porque ele estava em espírito. Naquele lugar significa que ele foi transportado para alguma área em espírito e presenciando cenas que não são de compreensão humana, mas revelações de Deus para ficar registrado no livro de Apocalipse. E essa referência do dia do Senhor, isso aí é referência direta ao domingo em que Jesus Cristo ressuscitou. Eu bem sei que essa referência do dia do Senhor também está ligada com a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se a gente analisar pelo contexto aqui, está ligado à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre a voz alta como trombeta, isso indica a solenidade da presença de Jesus, chamando atenção para aquilo que ele estava prestes a revelar. Aí Jesus vai dar instruções a João do que fazer.
João deve escrever tudo o que ele estava vendo, todas as informações em um livro. O livro naquela época era feito do pergaminho, não se esqueçam disso, então era um trabalho minucioso que João tinha que fazer. E também para enviar a carta a essas 7 igrejas que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí João vai falar que ele se voltou, ele virou para ver quem é que estava falando. Aí ele diz que ele viu 7 candelabros de ouro. Esses 7 candelabros de ouro são essas 7 igrejas que eu acabei de ler para vocês. Ele estava vendo a representação daqueles que estavam diretamente ligados a essas 7 igrejas. E cada uma dessas 7 igrejas receberiam uma carta do próprio Jesus Cristo. É porque a partir de cada uma dessas 7 igrejas, muitas outras igrejas surgiram, mas o começo de tudo está ali nessas 7. E João continua dizendo que entre esses candelabros estava a figura de um homem semelhante ao Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem é uma expressão que o próprio Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, deu a si mesmo. E ele se designou como Filho do Homem mais de 80 vezes na Bíblia. Então, com certeza, essa figura era o próprio Jesus Cristo. Essa visão de João vem de encontro à profecia de Daniel no passado, que vocês podem ler aí na tela. É muito importante que a gente analise o porquê de Jesus estar se apresentando nessas vestimentas. A gente, para entender isso, a gente tem que voltar lá no Antigo Testamento, quando Arão se vestia dessa maneira, porque Arão representava o sumo sacerdote. Mas o que aconteceu é que, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote deixou de existir aqui na terra, mas o sumo sacerdote passa a ser o próprio Jesus Cristo. Leitura de Hebreus 2:17. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Veja que isso aí é sobre a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas nosso Senhor Jesus Cristo tem a autoridade de remover os nossos pecados e também de nos dar a salvação. Nenhum ser humano aqui na terra pode se pousar desse sumo sacerdote eterno, que é o próprio Jesus Cristo. Aí vem a descrição do cabelo de Jesus Cristo, que era branco como lã. É a tentativa de João explicar para nós essa brancura dos cabelos de Jesus, porque o branco que a gente conhece é aquele branco plano, mas o branco de Jesus, por outras escrituras, a gente vê que é algo iluminado, algo maravilhoso de se ver. Então, não é o mesmo branco que a gente conhece, mas é um branco fulgurante. Seus olhos eram como chama de fogo. O que é que significa isso? Eu imagino que é uma descrição que se aproxima ao raio laser. Algo muito penetrante, porque os olhos de Jesus têm a capacidade de penetrar dentro de qualquer ser. Ele é capaz de desvendar qualquer mistério que existe na nossa alma. Não existe nada obscuro, não existe nada escondido para nosso Senhor Jesus Cristo. E continuando aí a descrição, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente.
Aí, de novo, a gente tem que voltar ao Antigo Testamento. O que Arão fazia naquela época? Ele fazia o holocausto dos animais. Os animais depois eram incinerados. Tudo isso para eliminar o pecado, porque Jesus ainda não tinha vindo e esses rituais eram necessários naquela época. Mas aí veio o Cordeiro de Deus. O próprio Cordeiro de Deus foi imolado, quer dizer, ele foi morto para nos libertar dos pecados. Então, hoje em dia, não existe mais a necessidade desses holocaustos, porque a gente é salvo através do Cordeiro de Deus, que é o próprio Jesus Cristo. Esses pés de bronze e a fornalha ardente, isso aí está representando o julgamento de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o nosso pecado, porque Jesus Cristo morreu para nos libertar. Agora, se a gente continua pecando, ignorando tudo isso, a força do seu julgamento será total e será tão impenetrável quanto o bronze e queimará, a gente será jogado ao fogo eterno. A gente tem que considerar que toda essa revelação está ligada com as 7 igrejas. Então significa que esses pés de Jesus Cristo se movem pelas 7 igrejas e todas as igrejas que surgiram a partir dessas 7. Mas as igrejas não têm o poder de dar a salvação, de dar o perdão do pecado, a não ser através de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja aí que a igreja, ela exerce um papel de estar diretamente ligada a Jesus Cristo para levar os seus fiéis ao reino de Deus. Mas se a igreja não está fazendo o seu papel, não está seguindo tudo aquilo que Jesus Cristo quer que ela faça, o que acontece? A igreja está desligada das igrejas iniciais, porque elas se tornam igrejas corruptas. A mesma coisa são os pertencentes das igrejas, porque nós formamos igrejas. Se nós não seguimos a palavra de Deus 100% na nossa igreja, nós nos tornamos igrejas corruptas do Satanás, não de Jesus Cristo. E aí nós vamos sofrer o peso do seu julgamento, virá para todos os desobedientes. E a voz de Jesus Cristo que mudou, ela já não era mais uma voz suave, aquela voz do Cordeiro de Deus, aquela voz contagiante, mas era uma voz como o som de muitas águas. Isso também foi relatado no livro de Ezequiel. Isso faz parte da profecia de Ezequiel. O que acontece quando existem muitas águas? As águas vão ficar naquele redemoinho, naquela tormenta intensa, vão bater contra os rochedos. Aí é o som enérgico da voz de nosso Senhor Jesus Cristo no dia do julgamento. Existe aquela mudança da voz do Cordeiro para a voz do som das águas. É uma voz definitiva, é uma voz que tem o poder, como as águas têm o poder de nos salvar e também de nos matar. Continuando a descrição, tinha em sua mão direita 7 estrelas. Jesus Cristo tinha 7 estrelas na sua mão. Essas 7 estrelas são mensageiros que controlam as 7 igrejas. Mas o fato das 7 estrelas estar na mão direita de nosso Senhor Jesus Cristo significa que Jesus Cristo controla essas estrelas que são mensageiros das 7 igrejas. Então veja que existe uma linha de comando ali. Jesus Cristo, as 7 estrelas que são os mensageiros, as 7 igrejas e as outras igrejas.
tudo ligado a uma só pessoa, que é Jesus Cristo. E vai falar que da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. A palavra de Jesus, o som da voz, que tinha o som das águas, de muitas águas, tem o poder do julgamento. E esse julgamento vai vir sobre todos que atacam a igreja de Deus, todos que estão na idolatria, todos que são persistentes no pecado, não escutam aquilo que Deus quer, não transformaram. Então veja que essa faca que corta dos 2 lados serve para julgar e determinar o final de cada um. Vendo aquela cena tão fabulosa à sua frente e ao mesmo tempo tão chocante, João caiu por terra como se estivesse morto. Mas daí a palavra do Senhor veio a ele e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Aí está uma segurança para João. Não tem medo porque ele tinha aquela espada de 2 gumes na sua boca, porque ele tinha aqueles olhos de fogo. Para João não ter medo, mas a identidade dele como o primeiro e o último só pode ser Jesus Cristo. Aí deu uma certeza total a João que era o próprio Jesus que estava ali à sua frente. Jesus vai falar algo muito importante para a gente entender certas coisas que estão obscuras nesta terra. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho chaves da morte e do Hades. Tanto a morte como o Hades é descrição semelhante da nossa condição espiritual. Que quem controla a morte é o próprio Jesus Cristo. Ele tem o poder de nos dar vida e morte. E falando do Espírito, nós falamos sobre morte espiritual. A morte espiritual é a morte para aqueles que negaram Jesus Cristo de alguma maneira, ou no pecado, ou na idolatria, ou com falsa profecia, falsas religiões, falsas igrejas. Aí a morte será declarada, essas pessoas serão retiradas da presença de Cristo. E o Hades é um lugar onde os mortos vão, que eu não vou entrar em detalhes por falta de tempo. Aí Jesus mais uma vez diz para João escrever tudo que ele estava presenciando, que ele estava ouvindo, e que isso serviria de referência tanto para o presente como para o futuro, para as 7 igrejas. Lembrem-se de novo que quando fala de igreja, está falando de todo o povo de Deus que pertence à sua igreja, que é uma só, porque existe uma igreja. Essas 7 igrejas vêm a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Ele, que é o cabeça da igreja, Ele tem o controle dessas 7 estrelas que comandam as 7 igrejas e as outras mais. No final vai revelar qual que é o mistério dessas 7 estrelas. Essas 7 estrelas são os 7 mensageiros que são anjos de Deus, que controlam essas 7 igrejas. Nós estudamos no vídeo anterior que se refere aos 7 Espíritos de Deus, que estou colocando para vocês novamente aí na tela. Então veja que os anjos podem também ser Espíritos de Deus. É isso para hoje, nós continuaremos na semana que vem com o capítulo 2. Muito obrigada por sua participação. Se houver questões ou preocupações, podem me mandar uma mensagem, pode fazer perguntas, porque daí eu responderei durante o nosso curso. Sem problema nenhum, eu não colocarei o seu nome, a menos que você disser para mim que eu possa revelar o seu primeiro nome, eu não direi. Então, fiquem livres de me mandar perguntas, eu estarei respondendo na graça de Deus.
pedindo a Deus, nosso Pai, que jorre sobre todos nós as suas bênçãos, a porção da nossa leitura, da nossa compreensão de Apocalipse de hoje. Abençoe os nossos caminhos, coloque luz divina em nossas vidas para uma completa felicidade e também boa vontade para aprender a sua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Amém. Bom dia, meus irmãos. Muito obrigada e a paz do Senhor seja no seu coração.